Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, que é Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Nós vamos para a lição número 15, que é a lição que fala a respeito de lamentações. Vamos lá? Eu preciso, antes de começar o vídeo, efetivamente, Raul, dizer uma coisa, assim, meio que pedir desculpa para vocês. Por quê? O livro de Lamentações, para mim, é um livro que me emociona demais. Então, assim, por ocasião da época que eu fiz a lição, construí a lição, não raramente eu me emocionava demais. E precisava sair um pouco da minha sala, beber uma aguinha e tal, porque por uma série de fatores, assim, é um livro que me toca muito, né? De ver todo o desfecho que ocorreu com o povo de Judá em virtude de ignorar a Deus, ignorar os profetas e tudo que ocorreu em virtude disso. Então, quando eu fui gravar, eu já tinha ideia de que ia precisar me quase que desconcentrar para poder conseguir falar. Porque se eu afundasse muito assim na exposição, eu ia ter assim vários momentos E aí, bom, mesmo assim, eu cheguei a me emocionar algumas vezes enquanto eu falava, e aí eu precisei cortar, precisei então regravar, e isso tenho certeza que no resultado final prejudicou um pouco a fluidez da exposição da lição, né? Mas eu tentei fazer assim, o meu melhor, né? Porque realmente quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim que me emociona com facilidade. Sou meio como Jeremias, né? Tinha um profeta chorão, sou meio pastor chorão mesmo. Não tenho problema nenhum de confessar isso. Então fica o recado aí para que os irmãos me perdoem um pouquinho na questão, principalmente da fluidez da exposição do livro de Lamentações, tá? Mas se Deus quiser, na próxima lição a gente volta aí mais ou menos a uma normalidade. É porque Lamentações é um texto assim diferenciado. Eu costumo dizer que o livro de Lamentações é o livro que tem a maior densidade de catástrofe por linha da Escritura Sagrada. O cenário é um cenário muito pesado. Ler Lamentações, olha, é melhor que você leia talvez num dia ensolarado, num dia assim bonito, porque se você lê em dia de chuva, que o tempo assim tá meio fechado, é um negócio complicado, porque chega a ser uma leitura um pouco deprimente, é muito triste, né? A gente está falando de um momento muito, muito trágico da história de Israel. É uma reflexão a partir da dor que o profeta sente, né, depois da destruição da cidade de Jerusalém, capital do reino de Judá, pelos babilônicos. Então você tem uma reflexão dessa dor, mas ao mesmo tempo que você tem essa reflexão dessa dor, um constante sentimento de oração, a gente percebe também das falas do profeta a gestação da esperança, a esperança que é gerada a partir da reflexão da dor. E quem se permite expressar a sua dor em oração a Deus, ele ganha essa capacidade de lutar com Deus e de exercitar, e ao mesmo tempo de que exercita, ele exerce também
a sua fé no Senhor, declarando toda a sua confiança e declarando toda a sua esperança. É isso que a gente observa nas Lamentações. Lamentações que nós conhecemos, né, como por Lamentações de Jeremias. Essa atribuição da autoria ao profeta Jeremias, ela se dá bem posterior à circulação e o conhecimento do texto em si. Esse livro é ligado ao profeta Jeremias porque, da mesma forma que Jeremias várias vezes se expõe, se expressa na sua dor, na sua frustração, às vezes na sua ira, na sua obra, né, que leva o seu nome, né, o livro do profeta Jeremias, Lamentações, de igual forma, o profeta, né, o escritor, ele se mostra de coração rasgado diante de Deus, lamentando por todo aquele momento, né, do cerco babilônio, a cidade de Jerusalém e a queda da própria cidade de Jerusalém. São 5 poemas, né, 5 lamentos, que são uma resposta a essa crise profunda, tanto política, porque é uma nação que perdeu a sua autonomia, né, social, porque agora eles passam a ser todos escravos, exilados pela Babilônia, e também religiosa. Né? Nós sabemos que a não observância da lei de Deus, das práticas não só litúrgicas, mas também a lei que deveria dirigir a sociedade, fortalecer como povo, ela foi totalmente ignorada ao longo dos séculos da existência, né, do povo de Israel até então, desde a época dos juízes até esse momento, né, em que Jerusalém cai sobre o rei Zedequias. Bom, pelos judeus, o livro de Lamentações, ele muito provavelmente ele foi utilizado de maneira litúrgica, né? Assim, em celebrações, rituais litúrgicos, feito às ruínas do muro do templo e da cidade que foram destruídos. Não tem nada a ver, absolutamente, preste atenção, não tem nada a ver com o atual Muro das Lamentações, porque o Muro das Lamentações hoje é o Muro do Templo, né? É um fragmento do Muro do Templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Pelo general Tito, a mando de Roma. A gente está falando de 587 antes de Cristo, o templo e a cidade que foram destruídas pelo Império Babilônico, tá? E ele é um texto lido todo 9º dia de Ab. O mês Ab é o 5º mês no calendário sagrado judaico. Ele equivale aí a algo em torno de julho e agosto do nosso calendário chamado calendário gregoriano, né? O calendário judaico, o calendário sagrado judaico, ele é baseado no ano lunar, e o nosso é aquele de 365 dias, né? E aí tem essa correspondência. E é muito interessante esse livro ele ser sempre lido no 9º dia do mês de Ab, porque esse dia, né, o 9º dia, ele foi meio que chamado como se fosse assim, o dia das grandes catástrofes judaicas. Por quê? Foi entre o dia 7 e o dia 10 de Ab que a cidade de Jerusalém sucumbiu, né? Foi derrotada depois do cerco realizado pela Babilônia. Também no 10º dia do mês de Ab que Tito também invade Jerusalém e destrói o templo em 70 depois de Cristo. E é também no 10º dia de Ab que é destruída a última fortaleza de Bar Coziba, né? Que foi, ou Bar-Coba, né? Bar Coziba ou Bar-Coba. O que é esse camarada? Né? Esse camarada, no ano 135 depois de Cristo, quando aquela região da Palestina ainda também estava dominada pelo Império Romano, ele é chamado de Bar-Coba, que é filho da estrela,
por aqueles que acreditavam que ele era o Messias, né? Isso já depois de Cristo, tá, gente? Estou falando de 132 depois de Cristo. O rabino, inclusive, o chefe do Sinédrio, que se chamava Arquiba, inclusive, dizia que ele, sim, era o verdadeiro Messias, né? Só que ele foi derrotado, na verdade, assim, existe uma certa divisão. Alguns dizem que ele realmente era o Messias, outros vão dizer que, isso, claro, né, nas discussões judaicas, mas a maioria dos judeus vão ler Bar Koba, não como Bar Koba, mas como Bar Koziba, né? Que é filho da mentira. As duas palavras são muito parecidas, né? Você troca uma coisinha ou outra e aí dá um significado todo diferente. Bar Koba é filho da estrela e Bar Koziba significa filho da mentira, porque na verdade, no final das contas, ele se revelou um falso profeta. E bom, no 10º dia do mês de Ab, né, a última fortaleza de Bar Koba foi destruída, e aí o Império Romano mais uma vez tomou conta da região. Então, assim, você percebe que é um mêsinho realmente que tem algumas situações bem desagradáveis, né? Entre o dia 10 e o dia 7 é destruída a cidade de Jerusalém, que é o momento histórico que estamos hoje. 70 anos depois de Cristo, aí você tem Tito invadindo Jerusalém e destruindo o templo. 135 anos depois de Cristo, aí é o Império Romano novamente invadindo Jerusalém, assim como Tito, destruindo a última fortaleza da resistência que foi liderada por Bar Koba, né? Então é uma coisa muito pesada para o judaísmo. E pelos cristãos de algumas tradições, o livro de Lamentações é lido no final da Quaresma, antes de se entrar na chamada Sexta-feira Santa, né? E também nas artes a gente observa uma famosa obra de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, que é Jeremias Angustiado, e ele se inspirou do livro de Lamentações para poder fazer essa obra, né? Para conceber essa obra. E também Igor Stravinsky, ele escreveu também uma peça musical baseado em Lamentações, né? Na verdade, no século XIX, entre os séculos XVI e o XIX, existem alguns autores que se inspiraram para poder e musicaram o livro de Lamentações. Entre eles está Igor Stravinsky, que sinceramente tem uma obra que é chata, muito chata, vou te dizer, século XX, né? Igor Stravinsky, eu acho que o pessoal não sabia mais fazer música clássica não, porque é bem ruim mesmo. Mas bom, tá lá. E o que a gente vê em Lamentações foi o resultado da evolução da desgraça que se abateu sobre Jerusalém, que começou ali em Joaquim, né, quando Judá se torna um estado vassalo da Babilônia, tendo que pagar altos tributos para o Império Babilônico. Depois que Joaquim saiu, entrou Joaquim, né? E Joaquim, a gente sabe que ele se revolta. Quando ele se revolta, há uma intervenção militar e ele é deposto. E aí é deposto o rei rebelde e é colocado Zedequias no lugar. E quando Joaquim ele é deposto, acontece também a desmilitarização da cidade de Jerusalém. Lembra que são levados 7.000 soldados e com mais 10.000 que eram da corte, né? Então acontece a desmilitarização da nação de Judá. E aí assume Zedequias. Zedequias, por um tempo, ele é submisso à Babilônia, mas depois ele começa a se revoltar novamente contra a Babilônia. Aí que acontece a desgraça, né? Porque há o cerco do exército babilônico sobre a cidade de Jerusalém, e aí então a cidade é completamente dominada. Zedequias ele tenta fugir, não consegue sucesso, né? Ele é capturado, seus filhos são mortos na sua frente, ele é levado para a cidade de Ribla, e ali ele é cegado. E aí então, nesse momento, já não é mais só uma questão de vassalagem ou de desmilitarização. Acontece a desurbanização. Isso era a estratégia do Império Babilônico. Então, nesse momento, toda a cidade, também aqueles que sobreviveram ao cerco, eles eram desterrados, ou seja, eles eram retirados da sua terra, retirados da cidade de Jerusalém e eram colocados, então, em territórios próximos à capital,
da Babilônia, né? Então, eles eram exilados para a Babilônia. Uma outra lição importante que Lamentações vai nos ensinar é que ninguém é vulnerável à dor. Não se importar com o próximo só vai aumentar a intensidade da dor quando não for mais possível negar a realidade, né? Pensar por si mesmo, né? Cada um por si, Deus por todos, chega a um limite, né? Israel chegou a um limite desse tipo de pensamento. E aí então são atingidos de maneira igual tanto as vítimas como os causadores da própria opressão, né? A própria liderança de Israel também é impactada pela dor e pelo sofrimento, né? Vai ao exílio tanto o rei como o sacerdote, como o falso profeta, todos eles são levados cativos pela Babilônia. E aí só resta chorar com os que choram, né? Nesse momento, assim, não se tem mais... se perde até um pouco o senso de se achar culpados. Embora se identifique os culpados, não é nem mais pedido juízo sobre eles, porque na verdade o pecado foi o pecado de toda a nação e a dor e o sofrimento atingiu a todos de igual forma no momento do exílio. Isso também nos chama a atenção desse cuidado, porque o povo de Israel ele chegou a esse limite porque simplesmente eles deixaram de olhar para o próximo, de olhar para o seu compatriota com misericórdia, né? O ignorar a Deus e o abraçar a cultura dos falsos deuses cananeus, na verdade o ignorar a Deus também era ignorar as leis sociais que existiam no Pentateuco, que garantiam uma seguridade social e que garantiam o fortalecimento da nação, do povo enquanto nação, né? E aí, meus irmãos, isso faz nos lembrar um pouco da relação que nós temos à igreja, porque Deus, em Cristo Jesus, nos fez irmãos. E aí é muito importante que a gente desenvolva também o olhar de fraternidade, o olhar de solidariedade em relação aos nossos irmãos. A gente pode lembrar aqui do texto de Gálatas 6, que nos diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E Tiago também, acho que é capítulo 4, versículo 17, ele diz o seguinte: quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Ou seja, esse sentimento da solidariedade, da fraternidade, deve ser cultivado no meio da igreja. Para quê? Para que nós, sendo observados pelos outros, né, pelos de fora, possamos ser uma referência, né, com pessoas, uma comunidade que vive diferente. Essa era a função de Israel. Israel era para ter um comportamento tal e diferenciado que as outras nações teriam despertamento para saber o que Israel tinha de diferenciado. E ao invés de Israel mostrar a sua diferenciação, ele quis imitar as nações estrangeiras, quis imitar o costume dos estrangeiros. E aí o que aconteceu? Passou a se enfraquecer enquanto nação, ao invés de se fortalecer, e aí então passou a ser contado como mais um. E meus irmãos, a igreja, ela não é para ser mais um, né? Como diz Paulo aos Romanos, nós não devemos nos amoldar a esse mundo, né? Mas conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós exercitando e exercendo a sua vontade, seremos um diferencial e então sal e luz para esse mundo. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta aí, porque eu quero te convidar a um passeio sobre o livro de Jeremias para que a gente possa explorar ele mais um pouquinho, né? Ele começa primeiro com a denúncia daquele sentimento de autossuficiência que reinou, né, na cidade de Jerusalém, no reino de Judá. Sentimento esse que levou a liderança
a criar uma falsa religião que legitimava as suas decisões tomadas pela sua própria cabeça, fazendo com que ela se relacionasse com nações estrangeiras e ignorasse totalmente a lei de Deus e os profetas da terra que estavam ali se levantando de um após o outro para poder trazer de Deus uma orientação para a liderança que negou e ignorou sistematicamente cada um deles, né? Então, o texto começa até de uma maneira que parece que está falando da cidade do Rio de Janeiro depois do coronavírus, mas não tem nada a ver não, né? Mas a gente vai observar isso no texto. Por exemplo, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias e agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram e tornaram-se seus inimigos. A gente traz aqui, o poeta traz aqui, né? Eu digo poeta porque todo profeta ele costuma utilizar, né, confeccionar o seu texto em poesias. Mas Lamentações ele tem muito mais a ver com os livros poéticos do que com os proféticos, necessariamente. Na verdade, na história da teologia, esse texto de Lamentações chegou a ganhar uma denominação própria, que era Jeremiadas ou Ladainhas, né? Ou seja, porque ele é bem diferenciado do restante, né, do estilo dos profetas. E aqui então, bom, o poeta, vou colocar assim, né? Se a gente for pensar, né, de poeta para profeta, é só a letra F, né, que diferencia um do outro. A gente sabe que muitos profetas eles usavam a ideia do adultério para poder trazer a ideia desse distanciamento do povo em relação ao seu Deus e da maneira como a liderança, né, os reis de Israel passaram a se relacionar com outras nações estrangeiras, né? E a gente sabe que eles chegaram a pedir ajuda para a Síria durante um tempo, depois para o Egito durante outro tempo, né? E aí então são esses amantes que agora, na verdade, são totalmente impotentes e não conseguem mais ajudá-la, né? Se a nação de Judá tivesse confiado desde sempre em seu Deus, a história seria uma, mas o problema é que ela se voltou contra o seu Deus e passou a se associar a povos estrangeiros, e aí está colhendo o fruto, né? Que ninguém a consola, e esses amigos, né? Amigos de situação, agora atraíram e se tornaram os seus inimigos. Segue o texto, versículo 19 também vai evidenciar esse pecado, né? Que ele diz assim: chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Ou seja, deixou, né, toda essa liderança que foi infiel a Deus, mas fiel às outras nações, se viram agora completamente abandonadas, completamente largadas. No capítulo 2, a gente observa o autor, então, reconhecendo a soberania de Deus. Por quê? Em tudo que é descrito, se observa que assim, não é o Império Babilônico oprimindo ou destruindo a cidade, mas não, sempre é colocado como sendo o Senhor que destruiu, o Senhor que derrubou. Por quê? O Império Babilônico só estava sendo instrumento na mão de Deus para executar a justiça, né? Ou executar a ira, né? E aí o texto começa: o Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel.
que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó, e em sua ira destruiu as fortalezas da filha Judá. Derrubou no chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Né? E aí ele vai seguindo aqui, né? Versículo 6, a respeito do templo. Né? Ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. Destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecida em Sião as festas fixas e os seus sábados. Em seu grande furor, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou aos inimigos os muros dos seus palácios e eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias de festa. Ou seja, aqui é sempre reconhecido a soberania de Deus. Por quê? Foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse com o povo de Judá. Né? Tudo isso que foi avisado por todos os profetas, pelo próprio Jeremias, agora, né, acontece. Né? E é muito interessante que Jeremias ele chega a ser honrado não pela sua liderança, que mesmo no exílio, como a gente viu lá quando a gente estudou a segunda parte do livro do profeta Jeremias, questionou Jeremias, né, a respeito da sua profecia quanto ao tempo de duração do exílio. Mas Jeremias é honrado por um estrangeiro. Ele é honrado pelo chefe da guarda da Babilônia, né, que é o Nebuzaradã. Agora eu lembrei do nome dele, né, em que o liberta em meio aos cativos e deixa que ele ficasse ali com Gedalias, que foi a pessoa, né, o homem nomeado pelo Império Babilônico para poder governar aquilo que tinha sobrado de Judá, né, que na verdade eram os poucos camponeses que estavam ali para poder lavrar a terra e cuidar das vinhas. Diferente, por exemplo, dos falsos profetas. Os falsos profetas eles vão sentir, né, as dores desse sofrimento de uma maneira mais intensa. Né? As visões dos seus profetas eram falsos e inúteis. Versículo 14. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam o seu caminho batem palmas, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Essa cidade, que era chamada a perfeição da beleza e a alegria de toda a terra, todos os seus inimigos escancaram a boca contra você. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos, esse é o dia que esperávamos, eis que vivemos até vê-lo chegar. Ou seja, os profetas aqui total e completamente humilhados pelos inimigos do reino de Judá. E a liderança que se guiou pela sua própria cabeça, também desesperada. A gente vai olhar ali no versículo 10 também, um pouquinho acima, né? Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça, que era um sinal de luto, né? E usam vestes de lamento, normalmente os panos de saco. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Esse é o desfecho de toda a liderança que resolveu ignorar Deus e também os seus profetas. A gente chegou no capítulo 3, mas eu vou pular esse capítulo, que é o capítulo mais famoso de Lamentações. Calma, eu vou retornar a ele. Mas é porque o capítulo 3 ele se diferencia muito do capítulo 1, 2, 4 e 5, que são lamentações comunitárias. O capítulo 3 é uma lamentação individual. Então, por isso, como ele é diferente dos outros capítulos, ao final eu vou retomar, então, pegando o capítulo 3, ok? Então, no capítulo 4, nós vamos ver ele lamentando pelas consequências. Que consequências são essas, né? Primeiro, a perda do esplendor... Tá aqui, capítulo 4, gente, cadê? Ah, tá aqui. O esplendor da corte foi-se embora.
né? Diz assim, versículo 1: como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vaso de barro, obras na mão de um olheiro. Aí versículo 7 diz o seguinte: os seus príncipes eram mais brilhantes do que a neve, mais branco do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis, e a sua aparência lembrava safiras. Mas agora, mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas. A sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, agora parecem madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhores dos que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. E aí, bom, eu não gosto nem de me referir ao versículo 10, né, que aí fala da maneira como, em que nível chegou o terror dentro da cidade, né, episódios até de canibalismo, né. Estudar um livro de Lamentações às vezes é um pouco pesado, né, para pessoas sensíveis assim. Eu sou um pouco chorão, eu de vez em quando eu tenho dificuldade de fazer uma leitura contínua do livro de Lamentações devido à sua atmosfera, que é uma atmosfera bem pesada, né? Bom, mais para frente a gente vai observar que essa liderança ela vai perder o próprio respeito, né? Porque diz o seguinte, lá no versículo 13: dentro da cidade foi derramado o sangue do justo, por causa do pecado dos seus profetas e da maldade dos seus sacerdotes. Hoje eles tateiam pelas ruas como cegos, estão tão sujos de sangue, estão que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles, afastem, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar, pois o próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida dele, ninguém honra o sacerdote, nem respeita os líderes, né? Antes, eles que não respeitavam os profetas, agora eles que não são mais respeitados, nem pelo seu próprio povo e nem pelos povos estrangeiros. Tal é o estrago das consequências das decisões e dos caminhos que eles resolveram tomar pela sua própria cabeça. Bom, e chegamos no capítulo 5 e nós temos algumas confissões. A primeira confissão é a respeito das alianças que eles fizeram com nações estrangeiras. Capítulo 5, versículo 6, né? Submetemo-nos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Existe aqui então também a queda da liderança, né? Os líderes foram pendurados, versículo 12, por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Versículo 16, a coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Porque porque o monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor. E aí finaliza o capítulo 5 com um reconhecimento da soberania de Deus, que é a maneira pelo qual o profeta vai se fiar para a sua esperança. Então ele termina dizendo o seguinte: Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. A não ser que já nos tenha rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Bom, a gente sabe que isso não aconteceu, né? A ira do Senhor não foi... o povo
de Judá, o povo de Israel, não foi rejeitado completamente e a ira do Senhor não se estendeu. Eles tiveram uma segunda chance. E aí, por que eles tiveram uma segunda chance? Aí então eu vou retornar para o capítulo 3, que foi o capítulo que a gente pulou, porque ele se diferencia. Porque ele faz uma pausa no capítulo 3 para um lamento pessoal. Né? Ele começa dizendo o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da tua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez a minha pele e a minha carne envelhecer e quebrou os meus ossos. Aqui mostra muito, né, a dor do profeta, porque ele sofre junto. Profeta, ele nunca é aquela pessoa que está de fora, ele está dentro. Por isso ele tem a capacidade de denunciar e ir assim tão ao coração da questão. Porque ele não está analisando nada de fora, ele está analisando as pessoas de dentro, ele conhece as pessoas. E por isso ele tem essa sensibilidade de reconhecer aquilo, claro, inspirado por Deus, mas é uma sensibilidade diferenciada. Então ele reconhece o erro da liderança e dá a orientação conforme a própria orientação de Deus. Mas ele sofre junto, e esse eu acho que é o sofrimento maior do profeta. É que ele sabe, quando ele percebe que o povo não está ouvindo, ele sabe que vai acontecer com o povo e ele sabe também que ele vai, de certa forma, em um bom nível, sofrer junto com esse povo que ele tentou livrar do sofrimento. E bom, quem faz essa experiência com Deus, né, mesmo que no sofrimento, mesmo que na dor, ele se torna participante da gestação da esperança. Né? E a gente pode observar isso a partir do versículo 20. Ele aqui fala de tudo aquilo que ele sofreu, de toda a maneira como ele também é impactado pelo Senhor, porque todo o povo sofre, ele não é ninguém, mais uma vez, ninguém invulnerável à dor. Né? Eu acho que a grande mensagem de Profeta de Lamentações é: todos somos iguais, né? E ninguém é invulnerável à dor. E aí então o profeta, ele, na sua dor e no derramar do seu coração diante de Deus, ele começa a gestacionar a esperança. Né? Ele falou o seguinte, versículo 20: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E aí então, depois de reconhecer, né, de gerar essa esperança, como é que ele consegue gerar essa esperança? Primeiro é através da confissão. O primeiro movimento dele é a confissão do pecado. Né? Ele diz assim: ponha o seu rosto no pó e talvez haja esperança. A humildade para poder aceitar também a consequência. Ofereça o seu rosto a quem o ferir e engula a desonra. Né? Porque agora eles estavam sendo, pela consequência do pecado deles, eles estavam sendo dominados por uma nação estrangeira, dominados por esse inimigo.
Então agora eles não poderiam se arvorar de ser o povo de Deus, porque efetivamente eles não estavam sendo o povo de Deus. Então eles tinham que, com humildade, aceitar também as consequências. E por isso que diz aqui, ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. E aí, mais uma vez, é uma palavra de esperança, porque em sua fidelidade o Senhor não iria esquecer dele, e em sua soberania iria novamente um dia resgatá-los e reestabelecê-los naquela terra. E a soberania do Senhor mais uma vez é afirmada, por exemplo, no versículo 37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Mais uma vez, a esperança na soberania de Deus, naquilo que o Senhor poderia promover de restauração a despeito de toda aquele cenário. E então o poeta, o autor, ele finaliza aguardando a sua salvação no Senhor. Ele diz o seguinte no versículo 55: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor, não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Colocando então novamente toda a sua esperança no Senhor. E de fato, meus caros, como eu costumo dizer, o Evangelho ele tem muito mais a ver com se levantar do que com o não cair. A gente sabe que a ira de Deus ela não se mostrou perpétua. Como diz ali no capítulo 5, o povo de Israel não foi rejeitado completamente. Depois de 70 anos, eles tiveram a oportunidade de retornar à terra, tiveram novamente a oportunidade de reconstruir o templo, tiveram a oportunidade de reconstruir os seus muros, juntamente com Neemias, com Esdras, e Deus então, ele deu uma nova oportunidade. E a nova oportunidade que Deus deu para toda a humanidade de se reconciliar com Ele foi através de seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a palavra que o profeta tem a despeito de todo esse sofrimento, de todo esse cenário pesado que ele enfrenta. É que no Senhor ele tem a esperança. Todavia também me lembro do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Então que Deus te abençoe e que faça crescer no seu coração a esperança em nosso Deus.